Olá! Hoje nós falaremos sobre o mandato cultural. Mas para que nós possamos entender o que foi o mandato cultural e quais as implicações dele para a nossa vida com Cristo, para a nossa caminhada e o nosso relacionamento com Deus, é importante nós analisarmos dois atributos estabelecidos por Deus no momento em que ele cria o ser humano, que são os termos imagem e semelhança. É interessante quando nós analisamos o texto bíblico, nós vemos ali dois termos distintos, mas que não possuem diferenças muito gritantes, não possuem largas diferenças. Na verdade, são peculiares entre si, mas são bastante coesos, que são os termos tselem e demut. O termo tselem é o termo que é traduzido em Gênesis 1:26, por exemplo, para imagem, e o termo demut é o que é traduzido como semelhança. Mas quando nós analisamos, por exemplo, o dicionário Strong, nós vimos que o tselem ele pode ser traduzido para o português tanto para imagem como semelhança, assim como o termo demut ele é traduzido como semelhança ou similaridade. Mas é interessante que nós devemos aplicar aqui o conceito de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós vamos analisar os conceitos contidos nos termos imagem e semelhança para vermos como há um desdobramento, uma reverberação no Novo Testamento, tanto pelo ensinamento de Jesus, pela abordagem de Jesus, como também a do apóstolo Paulo. Então vamos começar pelo termo imagem. Por que é importante nós analisarmos esses dois atributos para que possamos compreender o mandato cultural? Porque para que o homem exercesse o mandato cultural, ele recebeu primeiramente uma condição. Para que o ser humano pudesse exercer o mandato cultural, ele deveria refletir refletir o caráter de Deus, o caráter do Criador. E é justamente nisso que consiste o termo imagem, ou seja, para que o homem pudesse exercer o mandato cultural, ele teria que estar submetido ao padrão que Deus estabeleceu ao homem quando o criou, que é esse mesmo padrão que o apóstolo Paulo vai abordar na sua transformação, lá em Romanos 12:2, que é o texto que nós estabelecemos aqui como chave para a sua interpretação nos vídeos postados até o momento aqui no canal. Então, o que é a imagem? O termo imagem, o termo que é traduzido como imagem para o português, como eu já disse aqui, é o termo tselem. Tselem é um termo que tem a sua origem numa outra expressão, que é a expressão tselel. Tselel significa sombra, é traduzida como sombra. E é interessante quando nós analisamos esse texto, analisamos esse significado de imagem, né, o tselem, que é o tselel. Quando nós pegamos uma sombra, o que é uma sombra? Nada mais é do que a reverberação de um refletir de uma luz sobre algo. Por exemplo, quando nós nos colocamos diante de um muro, onde a luz do sol é refletida no nosso corpo, e essa luz do sol refletida no nosso corpo vai reverberar no muro em forma de uma sombra. Sombra de quem? A sombra daquele ser a qual recebe a luz do sol ou qualquer um outro tipo de luz, mas vamos usar aqui apenas para efeito pedagógico a luz do sol. Então, quando nós nos colocamos entre um muro e a luz do sol, nós vemos que a luz do sol é refletida ao nosso corpo e vai reverberar na imagem em forma de uma sombra. E o tselem nada mais é do que o refletir da vida de Deus, porque quando nós vemos ali em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o Nishmat Haim, ou seja, a vida, a essência do próprio Deus, não que o homem seja essencialmente divino de maneira nenhuma, mas ele recebe do fôlego de vida do próprio Deus, do Criador, e isso é que vai reverberar no seu ser vivente, no seu Nefesh Haim. Lembrando que ali o Nefesh, embora seja traduzido como alma, mas não se refere alma no sentido platônico, como nós conhecemos, mas na sua integralidade. Ou seja, quando o homem ele se torna um ser vivente, um Nefesh Haim, na verdade, isso consiste na sua maneira de pensar, sentir e agir. Ou seja, o homem
ele é capaz de pensar, sentir, desejar e escolher, assim como o Criador é. Então, na verdade, quando a Bíblia diz que o homem se tornou um ser vivente, na verdade, ele recebeu a capacidade de pensar, sentir e agir. E agir como, ou seja, agir de acordo com a vontade do Criador. Então, assim é como a sombra ela é resultado de uma luz solar ser refletida sobre a nossa vida. Vamos usar aqui como exemplo. Na verdade, a vida de Deus foi manifesta ao homem a fim de ser refletida na criação. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos 8:29, quando ele diz que Deus, todos os que os escolheu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, nós precisamos andar como Cristo andou, e aí nós temos que trazer à tona o segundo vídeo, se eu não me engano, do canal, onde eu falo que Jesus é aquilo que Deus é, ou seja, a exata manifestação da imagem de Deus, conforme o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 1:15, como João vai dizendo no seu evangelho, lá em João 14, como o próprio Jesus diz em João 14:9, por exemplo, mas Jesus é também aquilo que o ser humano deve ser. Ou seja, quando a Bíblia fala da imagem, é que o homem, o ser humano, iria refletir a imagem do Criador. O que é essa imagem? É que ele pensaria, sentiria e agiria de acordo com a vontade, com a soberana vontade do Criador. Ou seja, quando nós precisamos ver o quadro por inteiro. Como nós vimos ali, né, em Gênesis 28, quando Deus abençoa o homem, que é o Vaivarech, quando ele sopra o fôlego de vida, e depois que Deus os abençoou, ele estabelece a sua ética, ou seja, ele estabelece o seu Vaiomer Elohim, o disse Deus. Então o homem iria refletir essa imagem, ou seja, ele iria pensar, sentir e agir conforme, completamente submisso ao Vaiomer Elohim, à palavra de Deus, que nada mais é do que o caráter do próprio Deus. Então nós somos chamados a pensar, sentir e agir, e através disso nós refletimos o caráter de Deus. Então é nisso que consiste a imagem. Nós falaremos no vídeo posterior a esse sobre o termo semelhança, a fim de prepararmos o terreno para aí sim entrarmos no mandato cultural. Até lá.